Boa noite, meus amados amigos e irmãos. Quero lhes saudar com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade do nosso Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero estar aqui, estou pelo Instagram. E quero lhes pedir perdão por nós hoje não termos feito o nosso devocional, como nós fazemos de praxe todos os dias, às 7h30. Motivos houveram, mas Deus é misericordioso para conosco, né? Que nos proporciona a palavra para nos alimentarmos. Ontem nós perdemos o nosso irmão muito querido, tá? Mas Deus nos conforta, porque nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós iremos. O ruim na vida de uma pessoa, de qualquer pessoa, meus amados irmãos, ele não saber de onde ele vem e nem para onde ele vai. A Bíblia diz que são como as folhas secas. Uma folha, quando ela cai da árvore, ela bate no chão, ela fica seca e ela é levada pelo vento e não sabe para onde vai. Mas aquela folha verde que está firmada em uma videira, ela sabe para onde vai. Boa noite, minha filha Carícia, Deus te abençoe, viu? E nós nos entristecemos, sim, estamos tristes, né? Mas não estamos entregues, porque a nossa vida, ela é uma constante guerra espiritual. Nós perdemos batalhas, mas a luta não. A luta, ela continua, até que nós estejamos aqui nesse plano terreno. Mas nós somos mais que vencedores, porque a Bíblia nos garante que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Cristo nos amou, mesmo nós ainda sendo pecadores, mas Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é tão grande pela humanidade, que o pecado afasta o homem de Deus, mas Deus o ama primeiro. Mesmo ele sendo pecador, Deus o ama e o chama. Quando Deus o chama, Deus trabalha na vida dessa pessoa. E quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, essa pessoa se torna convertida. O que é a conversão? A conversão é você ir numa direção e você fazer a volta, converter. É aqueles testes que nós fazemos nas escolas, autoescolas, que nós vamos fazer aquelas provas no Detran, que ele manda você converter para a direita ou converter para a esquerda. Você converte normalmente para a esquerda, você faz um balão, volta. Então ali é uma conversão. Quer dizer, você ia numa direção e a direção estava errada e você fez a conversão. Então assim em nossas vidas, nós caminhamos em caminhos errados. A Bíblia nos diz que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o final é caminho de morte. E é justamente nessa conversão que você faz, que você, quando faz a volta que vem, você vai passar por todos aqueles caminhos que você passou quando você estava indo no caminho errado. Aí você vai dizer, puxa vida, eu passei por aqui, fiz isso, fiz aquilo, porque são as coisas velhas que se passaram em nossas vidas, mas Deus faz com que nós venhamos agora fazer coisas novas. E as coisas novas em nossas vidas, meus amados amigos e irmãos, elas
ela nos traz certeza e convicção. Porque você viu as coisas erradas que você fez. Aí você diz, agora eu não vou mais fazer isso daqui. Então, realmente, você teve uma mudança de vida. Boa tarde, Ana Marluz. Boa noite, aliás. Boa noite, Ana Marluz. Então, a conversão é isso. É você mudar de vida. E Jesus quer que você mude de vida. Nós somos pessoas imperfeitas, mas buscamos a perfeição em Cristo Jesus. Deus nos dá a condição de nós buscarmos a perfeição. Nós jamais aqui nessa terra nós iremos atingir a perfeição, mas Deus nos prepara para que possamos atingir essa perfeição, a verdadeira estatura de varão perfeito. Mas eu quero deixar não só as minhas palavras para vocês, eu quero deixar a palavra de Deus. E como o momento é muito oportuno, eu queria deixar a palavra aqui que fica em Filipenses, capítulo 1, que vai do verso 21 ao verso 26. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 26. Filipenses 21 ao 26. Aleluia, glória a Deus. E nos diz assim a palavra do Senhor: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Outras versões dizem o morrer é lucro. Outras versões falam porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo continua: mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou eu em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela nova vida, pela nova ida a vós. Márcia, boa noite, paz do Senhor, Deus abençoe. É interessante que para nós, Paulo ele diz que, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Outras versões, como nós falamos, ele fala que o morrer é lucro, né? É interessante que em nossas vidas seculares, né, o ganho para nós não é você perder. O ganho para nós é você ganhar em nossa vida secular. Eu costumo sempre dizer, nós que trabalhamos com contabilidade, nós falamos da seguinte maneira: o lucro é ganho. Na contabilidade, o lucro é ganho. Mas em nossas vidas espirituais, tudo é o contrário. Jesus nos disse uma vez que aquele que quer ganhar a sua vida terá que perdê-la em favor de mim, diz o Senhor, né? Em favor de mim. Aquele que quer ganhar a sua própria vida, se eu quiser ganhar a minha vida, eu tenho que perdê-la. E tenho que seguir a Cristo. Mas em nossas vidas secular não. Eu tenho que viver. E o viver, para Paulo, que ele fala aqui para os filipenses, ele fala que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser ganhar sua alma, terá que perdê-la em favor de mim.
Prossigamos. Aí Paulo chega e diz no versículo 22, mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo fazer. Mas ele diz, mas de ambos os todos estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ele tem um desejo de partir e estar com Cristo. Ele tem o desejo de morrer e ir para Cristo. Tá? Parafraseando o texto que ele diz que tem desejo de partir e estar com Cristo. Mas ele diz, porque isto ainda é muito melhor. É muito melhor. E todo aquele, meus irmãos, que está em espírito, ele sabe que o melhor não é aqui. Por mais que nós nos apegamos como homens a esta terra, esse plano terreno, mas algo tem que falar maior dentro de nós, meus irmãos, a convicção cristã. Nós estamos aqui nesse mundo como peregrinos. Um peregrino, ele fica peregrinando cidade em cidade, e ele não pode se apegar, mas ele tem uma missão, para fazer. A nossa missão aqui nessa terra, meus irmãos, é passar para todos aqueles que estão próximos de nós, para todos aqueles nossos irmãos, parentes, que a morte, ela não tem poder mais sobre as nossas vidas. Eu costumo sempre colocar que nós, como homens, o maior obstáculo que nós temos que vencer é a morte. Mas a morte, ela já não tem poder mais sobre as nossas vidas. Todos nós haveremos de morrer, de passar pelo processo da morte. Jesus passou por esse processo, mas ele nos ensinou que venceu a morte. E quando o homem vence a morte, ela já não tem mais poder sobre nossas vidas. Mas nós nos apegamos a tanto em nossas vidas. Deus não se pegou a Jesus, mesmo sendo filho. Ele entregou Jesus por nós, por nossas vidas. Ele fez com que o seu único filho descesse aqui na terra em forma de pecado, não como pecado, mas em forma de pecado, para morrer para os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida que temos hoje. A nossa vida não se limita a essa vida terrena. Todos nós, como já falamos, haveremos de passar por esse processo de nascermos, e eu digo não viver, mas procurarmos sobreviver, né? Nós nascemos, procuramos sobreviver e morremos. Mas os frutos que nós deixamos aqui na terra são frutos dignos de um verdadeiro arrependimento, para que todos possam ver a glória de Deus manifestada nos nossos filhos, nos nossos netos, tataranetos, em nossas futuras gerações. Por isso que Paulo disse que o morrer para ele é lucro. Mas a morte, ela tenta nos intimidar, e quando ela não nos atinge, ela atinge aquelas pessoas que estão próximas de nós. Mas quando você tem uma verdadeira conversão, você sabe que este mundo, ele não mais te apraz, não te traz mais prazer. O prazer das suas concupiscências, mas o prazer da convivência, sim, do homem, dos irmãos, a economia, sim, nos traz prazer. Mas há um hino da harpa cristã, o hino 36, que nos diz: passarinhos, belas flores,
querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores, mas contemplam meu lar. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. É esse lar que nós devemos contemplar. Não é a morte que vai nos tirar o prazer, a convicção de nós contemplarmos os nossos lares, ou o nosso lar. Jesus foi preparar morada para nós, e ele disse: olha, eu vou preparar morada, eu vou para o Pai, preparar morada para vós, mas eu virei um dia lhes buscar, e Jesus virá. Em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz que o mesmo Senhor que desceu do céu com alaridos, trombetas de anjo, é Ele que vai vir nos buscar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles, eu e você, se nós estivermos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. O Senhor ficará nas nuvens e com um imã nos chamará para ir ao encontro dele. Essa é a convicção que nós como igreja devemos ter, meus irmãos. A certeza e a convicção que Deus, Jesus já está vindo nos buscar. Os acontecimentos estão aí, estão nítidos aos nossos olhos. Nós estamos escutando a palavra ser pregada. A segunda vinda de Jesus. A primeira ele já veio, morreu por nós e ascendeu ao céu. Mas como ele foi para o Pai preparar lugar para nós, ele nos deixou aqui o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para que esteja conosco até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Portanto, amados, não seja a morte que vai nos prender de nós olharmos para Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé, de nós almejarmos a chegar na grande Jerusalém celestial, que a Bíblia nos diz que é a nossa mãe. É lá que nós almejamos a chegar. E como Paulo diz, que nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem principados, nem potestade, nem coisa alguma nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem o porvir nos separará do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo nos diz, costuma sempre dizer até que Paulo, ele tira-se uma onda com a morte, né? Diz: morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está o teu pecado, morte? O aguilhão era um ferro daqueles que ferravam animais, né? É chamado aguilhão aquilo ali. Então, e a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. E é o pecado que nos afasta de Deus. A Bíblia nos diz que a morte, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus para conosco é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, não seja a morte que vai nos fazer medo. Devemos sim, o medo em nossas vidas, nós devemos ter como stop, como um parâmetro.
para que nós devemos nos posicionar. Mas Cristo já venceu a morte por nós. Não é a morte que vai me deixar triste. Porque a Bíblia diz que o choro durará uma noite, mas a alegria virá no amanhecer. O choro que nós choramos, eu chorei, nossa família chorou. Mas o choro é a maior prova de um verdadeiro ato que você deve deixar nessa vida. É interessante. Uma criança, quando ela nasce, ela chora, porque ela está saindo daquele habitat, está saindo do ventre de sua mãe, está saindo do convívio, daquele ambiente quentinho que ela está sendo alimentada. Ela não está fazendo nada, mas quando ela passa a viver, que ela passa a respirar por si mesma, ela chora, porque ela perdeu o seu habitat e vai ser responsável por ela mesma a partir dali, daquele momento. E ela chora, anunciando a sua vida. E quando essa mesma criança cresce, desenvolve, fica adulta, envelhece, e o processo natural da humanidade vai ter que um dia descer a sepultura. Aí essa criança não mais chora, mas nós vamos chorar por ela. Mas esse choro que nós estamos chorando é um choro verdadeiro. Há mais verdade dentro de um choro do que um sorriso em nossos lábios. Muitas vezes nós sorrimos mostrando as nossas fraquezas, porque achamos que o sorrir é você ser forte. Não. O sorrir não é você ser forte. O sorriso muitas vezes é um disfarce. Mas quando você chora, você anuncia a sua fortaleza, porque você está sendo verdadeiro. Mas o choro, como a própria palavra diz, pode durar uma noite e a alegria virá no amanhecer. E é Deus que nos dá essa fortaleza, essa alegria. Aleluia, aleluia. O salmista, ele diz lá no Salmos 103: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que nela há, bendiga o Senhor. Há um hino cristão da nossa harpa, há um hino 193 na nossa harpa cristã, que nos diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Bem cedo o Senhor virá. Não tardará. Não tardará. Muitas vezes nós falamos, temos essa filosofia de que a justiça de Deus tarda, mas não falta. Não. A justiça de Deus, ela vem no momento certo. Ela não tarda. O tempo de Deus é o melhor tempo. Aleluia. O tempo de Deus é o melhor tempo. Porque o meu tempo, ele é apressado.
E quando nós nos apressamos em fazer algo, com certeza há a imperfeição. Há a imperfeição. Mas o nosso Deus é o Deus perfeito, que cria tudo dentro do seu tempo. E a Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, aqui nessa terra. Há tempo para chorar, tempo para falar, tempo para se calar, há tempo para tudo. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Tudo dentro do tempo de Deus. O tempo de Deus é um tempo atemporal. Mas nós vivemos num tempo que nos baseamos através de um cronômetro. Hoje eu tenho 24 horas, eu tenho 8 horas para resolver tudo dentro do meu trabalho, e muitas vezes nós não resolvemos. O nosso tempo, o tempo de Deus, é como um tempo de carro. Um carro, meus amados, a mecânica do carro, um carro só anda no tempo dele. Antigamente nós tínhamos os carros que era carburador, nós tirávamos o carro do tempo ali não era o carburador que tinha ali atrás do carro, né? A gente mexia ali, tirava o carro do tempo. Não, o carro, quando está fora do tempo, ele anda enguiando, na maneira de falar, cortando corrente. Mas quando o carro está dentro do seu tempo, ele anda bem normal, sem forçar nada. É assim as nossas vidas, que nós devemos buscar em Deus, no tempo de Deus, andarmos normalmente. Porque se nós nos apressarmos, nós podemos causar algum acidente. E se nós atrasarmos o tempo do carro, o carro não chegará num determinado tempo que é para chegar. Procuramos estar dentro do tempo de Deus. Mas, irmão, é difícil a vida cristã, irmãos, não é vida fácil, não. É vida difícil, é vida de renúncia. Não há perfeição, como nós já falamos. Não, nessa terra nós não atingiremos a perfeição, mas nós devemos buscá-la. Eu costumo sempre fazer uma colocação de nossas vidas todos os dias. Quando nós saímos para o trabalho, sempre vai haver uma pedra no caminho. E você pode tropeçar nessa pedra. Mas se você tropeçar, irmão, ou irmã, ou amiga, ou amigo, não se desespere. Porque você pode se recuperar. Eu vou caminhando aqui e tropeço numa pedra. Prossigo o meu caminho. Vou vir no outro dia passar pelo mesmo caminho. Aquela pedra vai estar lá no mesmo caminho. Mas como eu tenho a mente de Cristo e sei que se eu passar por aquele mesmo caminho eu vou tropeçar na pedra, eu desvio e prossigo. Posso mais lá na frente tropeçar em outra pedra. Volto no dia seguinte e passo pela primeira pedra que tropecei, me desviei. Aí lembro, oxe, aqui tinha uma pedra também. Aí eu me desvio da segunda. Mas se eu permanecer nos dias vindouros e passar pelas mesmas pedras e tropeçar nelas, duas coisas eu posso estar. Ou eu posso ser negligente, ou eu posso estar sendo escravo desse tropeço. Porque eu sei, o meu espírito de homem e de profeta me disse que eu tropecei nessa pedra e eu volto a tropeçar, eu não estou liberto. E a palavra nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Mas se você tropeçar e cair nessa pedra, não tenha medo, não se desespere.
A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e o Senhor o levantará. E quando o Senhor nos levanta, Ele nos põe de pé e manda que nós devemos marchar, prosseguir, porque a nossa caminhada não terminou ainda aqui nessa pedra que eu tropecei. Eu vou ter mais caminhos, para andar. A chegada a Jerusalém, a Canaã celestial, ela é longa, meus irmãos. É caminho de pedras, de pedregais, de obstáculos, mas nós temos um general de guerra que está à nossa frente, que vence todas as batalhas, e Ele é o Senhor Jesus Cristo. É esse que Paulo disse que o viver para Ele é Cristo. Mas você, para viver para Cristo, é preciso renunciar. Aleluia. Prossigamos aqui mais ainda no versículo 24, irmãos. Paulo nos fala: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo disse assim, olha, ele disse dessa maneira, no versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Quer dizer, é muito melhor ele partir, ele morrer e estar com Cristo do que ficar. Mas por amor de vós, é necessário que eu fique na carne. Quer dizer, ele ia passar para o plano espiritual, estar aí com Cristo, mas ele viu que esse povo ainda precisava aprender mais dele. Então era preciso que ele ficar mais um pouquinho aqui nesse plano terreno, no plano carnal. Mas mesmo ele sendo esse homem carnal como nós somos, o Espírito Santo de Deus estava dentro dele, como está dentro de nós. E é Ele que nos dá o discernimento, que é um dos maiores dons que o homem deve buscar. Paulo relata os 9 dons, mas eu vos digo, como Paulo nos diz também, falo eu, não o Senhor. Eu digo, falo eu, não Paulo. Um dos maiores dons que nós devemos buscar, meus amados, é o dom de discernimento. Nós jamais seremos levados por vento de doutrinas, por cochichões em nossos ouvidos, por homens avarentos, homens amantes de si mesmos, que com suas palavras tentam nos persuadir. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos convence e nos dá convicção do Deus que nós temos crido, um Deus verdadeiro. Não aquele Deus momentâneo que me faz balançar e ir para um canto, balançar e ir para o outro. Eu posso até cair nessa de ir para um canto errado, mas sei no Deus que eu tenho crido. Eu tenho convicção do Deus que tem me chamado. Mas Paulo, por amor daquele povo, daquele pessoal lá de Filipenses, dos filipenses, ele achava melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Aí no versículo 25 ele diz: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo na fé. Quer dizer, ele renunciava a ter o prazer de estar com Cristo, para ter proveito dos irmãos e ver o gozo dos irmãos na fé que ele ia anunciar a palavra para aqueles povos, para que ele ia ensinar para aquele povo. Versículo 26, que é o último, ele diz: para que a vossa glória aumente por mim em Cristo, Jesus, pela minha nova ida a vós.
para que a vossa glória aumente, para que eles tivessem mais ânsia, mais vibrações, mais motivações para ver Paulo novamente. Para que, por Paulo, que estava anunciando o Evangelho, aumentasse a glória deles em Cristo Jesus. É esse o nosso passar aqui na terra, irmãos. De tudo que nós venhamos fazer, o Evangelho, a verdade, ela tem que ser anunciada. Mesmo nós, às vezes, caminhando, que a vida, como eu falei, a vida de cristão, meus irmãos, de um cristão, ou a vida dos cristãos, é vida de renúncia. Dói na carne a renúncia, mas o gozo, o prazer é eterno. Por isso que Paulo diz: o morrer é Cristo, o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Que nós possamos usufruir dessa grandeza do Evangelho, para que a nossa passagem aqui nesse plano terreno não seja em vão. Eu posso beber, posso comer, posso brincar, posso fazer tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. O que te edifica? A vida de um porre, de uma balada, é uma noite. Não chega nem uma noite, porque nós já participamos disso e sabemos. Quando chega 1h da manhã, meu amigo, você quer ir para casa, porque todo homem bate isso. Todo homem bate isso. É tanto, se você, passada 1h, você vai fazer coisas que não deveria fazer, e você muitas vezes se arrepende. Você diz: puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então, essas horas é que o homem vai começar a analisar o que foi que ele fez. E o pecado, o prazer dele é momentâneo, mas a vida em Cristo Jesus, o gozo é eterno. Aleluia, o gozo é eterno. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, nos diz: que com mais que bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado em nossas vidas. Glorifiquemos a Deus, meus irmãos, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Qual o propósito de Deus em tua vida? Qual o propósito de Deus em minha vida? Deus não nos esconde, Ele nos revela, e cada um de nós temos essa concepção, esse poder de discernir o poder de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos manda buscar o Senhor enquanto nós devemos achá-lo, invocar o seu nome enquanto Ele está perto, e perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Amém, meus amados? Glória a Deus. Estamos aqui só pela misericórdia. É o Senhor que tem nos sustentado. Como o hino falou, 193. Porque te abates, ó minha alma? Mas o Espírito diz: aleluia, não segue. Não tenha medo, em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, aleluia. Bem cedo Jesus virá e não tardará. Porque
porque o tempo dele é o tempo certo. Amém, meus amados? Eu quero lhes agradecer por vocês nos dar esse privilégio de estarmos aqui juntos, tá bom? Muitíssimo obrigado. E que Deus continue lhes abençoando com ricas sortes de bênçãos vinda do alto. Deus perto está de todos aqueles que o invocam. A Miriam entrou. Paz do Senhor, minha amada, Deus te abençoe. Então, não seja a morte que venha tentar nos tirar do prumo, do alvo, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Mas que nós possamos, como o apóstolo Paulo diz, morte, aonde está o teu aguilhão? Nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir. Não. Quem nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Aleluia. Meus amados, mais uma vez, quero lhes agradecer. E nós não fizemos hoje o nosso programa O Mundo Cristão lá no nosso canal. Nós pedimos a vossa compreensão, pedimos a vocês que nos dê o privilégio de visitar o nosso canal no YouTube. @EvaldoHolanda6858, O Mundo Cristão. Nós estamos lá todos os dias, de segunda a sexta, que nós viemos aqui para o nosso trabalho, nós fazemos pela obra de Deus. Volto a falar para vocês, como eu já falei em outras, nós tínhamos programa na rádio, aqui em rádio, Fortaleza. Fazíamos programa na Paz FM, na Duque, mais um dos rádios, mas chegou o tempo de nós nos afastarmos um pouco pelas condições financeiras. Nós tínhamos sempre, pela misericórdia desse escritório, e nós tentávamos conciliar também com a lojinha de artigos evangélicos que nós tínhamos. E o tempo foi nos sendo escasso e Deus nos trouxe para aqui, para esse canal. E creio que aqui, falo aqui porque eu estou no Instagram, falo como se estivesse lá no YouTube, @EvaldoHolanda6858. Eu costumo dizer, lá nós levamos a palavra de Deus, porque Deus abriu a porta desse canal lá no YouTube, para que pudéssemos levar a palavra de Deus até os confins da terra. E é um grande instrumento, se nós soubermos aproveitar, porque nós sabemos que a palavra de Deus jamais voltará vazia, ela faz conforme apraz. Então, se vocês quiserem nos visitar no nosso canal, se inscrever, nós almejamos chegar a 1000 pessoas inscritas. Sei que Deus tem preparado muito mais, porque meu Deus é um Deus de grandeza. Hoje nós estamos com 196 pessoas e queremos fechar a casa dos 200. Se você quiser nos dar esse privilégio, vá lá no YouTube, se inscreva, @EvaldoHolanda6858. E esse vídeo que nós estamos passando aqui, fazendo hoje aqui pela live no Instagram, vamos levar lá para o YouTube, tá bom? E lá vocês veem, lá nós estamos com uns 300 vídeos de pregações, tudo para a honra e a glória do Senhor, tá bom? Não é para que o irmão Evaldo venha se ensoberbecer, não, longe de mim. Deus conhece meu coração e sabe. O que eu faço para Deus, eu faço para a honra e a glória dele, não faço para ensoberbecer. Se for para Deus eu peço, para o homem não, mas para Deus eu peço. Tá bom, meus amados? Muitíssimo obrigado. A paz do Senhor, minha amada irmã. Que Deus continue nos abençoando. Tenhamos uma boa noite na presença de Deus. Amém? Paz do Senhor a todos.
Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado.